Boa noite. Sou um filho amado de Deus, salvo em Jesus Cristo. Meu nome é Fábio. Estão ficando bons nisso, hein? Mas se você tem frequentado estas semanas, esses domingos, nós temos apresentado uma série chamada O Caminho para a Recuperação. Uma série de mensagens bíblicas baseada em 8 princípios extraídos das bem-aventuranças, que trabalham princípios importantes para uma recuperação para todos nós. Nós chegamos à conclusão que todos precisamos de recuperação. O único que não precisa de recuperação é Jesus Cristo. E Ele é o primeiro a dizer que Ele está no nosso caminho de recuperação, pronto para nos ajudar. E durante essa série nós temos visto esses princípios. Nós estamos no último domingo. Nós temos mais o domingo que vem para terminar essa série. Se você é bom de matemática, você sabe que nós só estudamos até agora 4 princípios. Por isso hoje nós vamos acelerar. Já passamos da metade da nossa jornada, mas é preciso cumprir os princípios, os passos, e nós vamos hoje caminhar de uma maneira mais veloz. Eu falei hoje de manhã, compartilhei a minha experiência com as corridas de rua. Há um tempo eu já tentava praticar essas corridas e não conseguia, me machuquei, mas fui teimoso e tenho feito essas corridas. Corri a São Silvestre no último final de ano, que foi a minha corrida mais longa, de 15 quilômetros. Por que eu estou contando isso? Porque a nossa jornada também é uma corrida longa. Nós precisamos aprender a caminhar e aprender a seguir um ritmo. Não adianta eu sair correndo logo no começo, eu não termino a corrida. Agora que nós estamos chegando na metade da corrida, a gente vai olhando e fala assim, estamos indo bem, eu estou aprendendo. E você já está vendo, oxe, já consegui passar da metade. Então agora a gente começa a acelerar, para chegar bem na foto. Né? Sempre tem aqueles caras tirando foto no final da corrida, aí você chega todo feliz, né? Porque você guardou energia. E hoje eu trouxe algo para que a gente pudesse também criar aqui uma memória visual de algo importante que nós vamos precisar para continuar nessa nossa jornada. Semana passada eu trouxe algo aqui que representou a nossa culpa. Vocês devem ter lembrado, quem veio aqui, essa culpa, se nós não soubermos tratá-la, se nós não soubermos tirá-la do nosso coração, ela, de alguma maneira, ela vai sair. E no que ela sair com toda a sua pressão, ela vai não só atingir a mim mesmo, mas atingir pessoas que não têm nada com isso. Hoje eu trouxe uma outra figura, e na verdade isso daqui é algo que a gente usa nas corridas. A gente prende aqui no calção ou no bolso, quando nós temos o bolso no shorts, é um gel de carboidrato. Mas a gente não toma isso daqui logo no começo da corrida. Corridas longas, assim, depois dos 10 quilômetros, faltando ainda um pouco para terminar, já está cansado, assim, você já não está sentindo assim, toda aquela energia, aí você rasga aqui o sachê e põe para dentro aqui o gel de carboidrato para te dar energia. Para nós hoje, isso aqui vai chamar coragem. Nós, em algum momento nessa jornada, nós precisamos entender que nós vamos precisar de coragem. Mas nós não vamos tomar a coragem logo no começo, nós vamos esperar, senão se eu me precipito, eu não vou até o fim. Por isso hoje eu acho que nós vamos precisar da coragem, eu vou deixar a coragem aqui. Porque para continuar nessa jornada, você vai precisar tomar coragem. Vamos seguir? Somente para nós relembrarmos os princípios. O primeiro princípio é a realidade, é entender quem você é. Uma das coisas que nos impede de nós mesmos entendermos quem nós somos é a negação. É eu achar que eu sou Deus, que eu posso tudo, que ninguém tem nada com isso, eu faço o que eu quero. Mas muitas vezes eu vou quebrar a cara e nessas dores que eu sinto, essas crises, muitas vezes eu entendo a minha impotência, o quão impotente eu sou diante das situações. O bem que eu não quero, o bem que eu quero, eu não faço, o mal que eu não quero, eu continuo fazendo. E quando nós entendemos essa realidade, nós então começamos a pensar, se eu não posso, quem pode? E nós entendemos que existe um Deus que é Pai. Um Deus que nos ama. Através da parábola do pai que tinha 2 filhos, nós entendemos que nós vamos ser invariavelmente um dos 2 filhos, ou o filho mais novo ou o filho mais velho.
O filho mais novo é aquele que curte o pai, mas não gosta muito das ordens do pai. Então ele diz o seguinte: olha, pai, eu vou curtir a vida do meu jeito, me dá aqui o que eu tenho de direito. E é exatamente isso, até que ele não entenda a sua impotência, e isso acontece no texto. Ele volta para o pai dizendo: pai, eu pequei, eu me arrependo, eu estraguei tudo, eu só quero ser um escravo, ter um servo, mas contanto que o Senhor me dê a comida, eu fico feliz. E o pai o abraça, o acolhe. Da mesma maneira, o filho mais velho, muitas vezes nós, aqueles que estamos mais tempo na igreja, nós precisamos entender que nós também, muitas vezes, estamos mais interessados nas coisas de Deus do que no relacionamento com Deus. E ficamos muito irados quando as coisas não acontecem como nós desejamos. Ficamos bravos quando Deus acolhe os irmãos mais novos. Parece que Deus está abençoando os mais novos e nós que estamos o tempo todo na igreja, fazendo tudo que é certinho, Deus não abençoa. E eu preciso entender que nem o filho mais velho, nem o filho mais novo, de fato, se relacionam com Deus que quer ser o Pai de verdade das nossas vidas. O princípio 2 nos mostra que esse Deus existe, que Ele se importa comigo e Ele quer ser o meu Pai. Mas por causa do pecado que tenho em minha vida, Deus não pode me acolher sem que haja justiça. E nós aprendemos através do princípio 3, que existe um filho, um outro filho, não eu, o filho mais novo ou o filho mais velho, mas um outro filho, o filho primogênito, que vem, sai da presença do Pai e vem nos buscar. E ele vem dizendo o seguinte: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Vem comigo, eu quero que você seja meu irmão, eu quero te mostrar como podemos chegar até perto do Pai e experimentar das coisas do Pai. E nós entendemos então que Jesus é o nosso poder superior, Jesus de Nazaré é o nosso poder superior, capaz de nos levar ao encontro do Pai. Nós entregamos a nossa vida a Jesus. O fato é que muitos de nós chegamos até esse passo. Muitos aqui, se eu pedisse para levantar a mão, com a pergunta: quem aqui entendeu que Jesus é o seu Senhor e Salvador? Muitos levantariam a mão, muitos foram batizados. Mas muitos também pararam no passo 3. Tanto que semana passada nós aprendemos o passo 4, o passo da limpeza. Quando eu coloquei aqui a expressão ser filho de Deus não basta. Estar acompanhando Jesus Cristo passo a passo ainda é o passo 3. É preciso continuar através do princípio 4, o princípio da limpeza, onde abertamente analiso e confesso as minhas falhas a mim mesmo, a Deus e alguém da minha confiança. Ou seja, agora num ambiente seguro eu começo a permitir que esse Deus que é Pai trate o meu coração. Eu começo a abrir o meu coração, expressar as minhas feridas, as minhas culpas. Eu começo a expor quem de fato eu sou, os meus maus hábitos, as minhas dependências, as coisas que eu faço no secreto, escondido, mas que Deus sabe, mas eu escondo das pessoas. E eu trato isso de uma maneira não só fazendo um inventário, colocando no papel, colocando nome nos bois, mas também tendo a coragem de encontrar um parceiro de caminhada que reflita a imagem de Jesus e eu reparto com ele, eu confesso baseado em Tiago, capítulo 5, confesse seus pecados uns aos outros para serem curados. Pois no caminho da recuperação exige-se que eu tenha um parceiro, como no Celebrando a Recuperação nós chamamos do padrinho, que ouve o meu inventário, que eu leio para ele, e ele se torna um parceiro de caminhada. Nós paramos aqui no princípio 4. Hoje nós precisamos continuar e estamos na metade, e o princípio 5 é o princípio que fala do passo da transformação, que diz o seguinte: peço humildemente que Deus remova meus defeitos de caráter e voluntariamente me submeto a cada mudança que Ele queira fazer em minha vida, baseado em Mateus capítulo 5, versículo 6, que diz: felizes os que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus. Nossos erros do passado, nossos maus hábitos, listados no inventário, têm um nome, se chamam defeitos de caráter. São situações, muitas vezes rotineiras, coisas até muitas vezes boas, que nós começamos a corromper, e coisas boas começam a se transformar em coisas ruins, a ponto de nos escravizar. Costumes
cotidianos repetidos se tornam hábitos. Esses hábitos muitas vezes se tornam hábitos de que nos criam dependência. Eu não consigo fazer as coisas sem antes realizar algumas coisas no secreto. Essas situações, esses maus hábitos se chamam defeitos de caráter. Para que nós entendamos esse princípio, nós precisamos ler também o que Paulo fala em Romanos capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 2, quando ele diz: portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Depois do carnaval, nós vamos voltar com nas semanas de estudos teológicos. Nós temos 4 semanas programadas para esse ano. Já tem as datas, elas vão ser anunciadas na hora certa. Entre essas semanas, nós também vamos ter aos domingos aulas, onde nós vamos estudar temas ou um livro. E é exatamente por que eu estou falando isso, porque em março nós vamos começar com o Luiz Riscado uma sala de estudo do livro de Romanos, para que nós possamos aprender como Paulo traz essa teologia, essa prática para as nossas vidas. E aqui é importante entender, nós estamos lendo que capítulo? Capítulo 12, ou seja, Paulo escreveu outros 11 capítulos. E nesses 11 capítulos, Paulo descreve todas as iniciativas que Deus teve para nos trazer para perto dele. Paulo explica através de uma linguagem até mesmo jurídica, um julgamento, onde a humanidade é colocada no banco dos réus. Há um promotor de justiça acusando a humanidade. Paulo vai descrevendo inclusive como Deus faz justiça contra o pecado humano. Paulo vai nos apresentando o papel de Jesus, o papel salvador. Ele apresenta a cruz como a ferramenta usada por Deus para propiciar os nossos pecados, criar a propiciação, palavra difícil. Mas a ideia por trás disso é dizer assim, que Deus é um Deus que fica irado com o nosso pecado. Ele nos ama, mas Ele não tolera o pecado. E esse pecado das nossas vidas impede que Deus nos acolha, sem que haja uma justiça. Alguém precisa pagar o preço desse pecado. Na abordagem de Jesus, na parábola do filho mais novo, filho mais velho, nós não temos ali, parece uma justiça sendo feita. Mas na realidade existe uma justiça sim, para que nós nos tornemos de novo filhos de Deus. Jesus Cristo paga o preço pelo nosso pecado. Quando Jesus está pregado naquela cruz, as suas últimas palavras não são mais Pai, mas ele diz: Senhor, por que me abandonastes? Naquele momento Jesus não é mais filho de Deus, mas ali ele está fazendo a figura propiciatória do bode expiatório. A mesma figura do Velho Testamento, onde o bode, ele era levado ao deserto e solto no deserto com os pecados do povo de Israel. Naquele momento Jesus está sozinho, carregando todos os pecados da humanidade. Os pecados do passado, os pecados do presente e os pecados do futuro. Em Jesus, todos os pecados foram direcionados. E a ira de Deus cai sobre Jesus Cristo, a ponto de Jesus dizer: Senhor, por que me abandonastes? Tudo isso Paulo vai explicar nos 11 capítulos, é fascinante, por isso convido você a fazer parte dessa classe. Mas o que eu quero dizer é que a partir do capítulo 12, no versículo 1, ele apresenta aqui uma conclusão. Portanto, nesse sentido, já que, e ele chama o que? Nós de irmãos, nós que agora fomos aceitos na família de Deus. Paulo então diz o seguinte assim: rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, depois de todas as iniciativas que Deus promoveu, é preciso agora tomar uma iniciativa. De oferecer-se em sacrifício vivo, então não é mais para se fazer nenhum outro sacrifício, eu não preciso mais morrer, mas eu preciso me entregar, eu preciso me separar dos meus maus hábitos, dos meus costumes, do ambiente que eu vivo muitas vezes hostil.
e me entregar a Deus, e esse é um culto racional de vocês. Quando ele fala culto racional, poderíamos expressar de uma maneira mais simples, dizendo, a coisa mais lógica que você pode fazer depois de tudo que Deus entregou, para que você pudesse se relacionar com esse Deus, é você se entregar a Ele. E se entregar de uma maneira que você permita que Deus mude a sua maneira de pensar. Quando ele diz, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem aqui quer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Todo mundo quer experimentar. Mas para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, é preciso fazer uma mudança de mente. Uma mudança onde eu começo a olhar aonde eu tenho me amoldado ao mundo, eu tenho me encaixado em padrões imorais, onde eu tenho olhado para maus hábitos e me encaixado neles, falar, mas isso não é nada, isso é só um pouquinho, isso é só 5 minutinhos, é só um filminho, é só uma novelinha, ninhinho. E nós temos que entender que ele está dizendo assim, mas transformem-se, rompam com esses moldes do mundo, mudem a maneira de pensar de vocês, e é exatamente o princípio 4, o princípio, 5, o da transformação. A transformação da minha vida começa com a transformação da minha mente. Deus quer mudar sua maneira de pensar, e isto é um milagre que leva tempo. Isso não acontece de uma hora para outra. Muda, né? Fala assim, muda agora. Bem dormido, né? Não. Porque os meus maus hábitos, eu não comecei de um dia para o outro. Eu comecei, muitas vezes, com algumas situações que eram, sim, sinceras e agradáveis. Ninguém, de alguma maneira, quis um dia falar assim, eu quero ser um compulsivo sexual, um tarado. Alguém viciado em pornografia. Ninguém fala que quer ser um dependente de álcool, de drogas. Mas são situações pequenas que vão nos fazendo, nos tornar escravos de hábitos que vão nos tornando-se defeitos de caráter. E isso demora muito tempo para que nós possamos nos transformar de volta naquilo que Jesus deseja. Algumas coisas não são mais fáceis. Outras, nós seremos libertos somente quando Jesus voltar. Mas eu preciso dar esse passo. Mas ainda não está na hora de tomar coragem. Precisamos entender a origem desses defeitos de caráter, desses maus hábitos. De onde vieram esses defeitos de caráter? Pelo menos de 3 maneiras diferentes. Uma delas tem a ver com a minha genética. Tem a ver com a minha origem. Pelo meu pai e pela minha mãe. Alguns vão ter, por causa da genética, uma tendência a alcoolismo. Mas não é porque tem a tendência familiar, eu vou criar uma desculpa, mas meu pai era assim, meu avô era assim. Você diz que e começa a falar, mas a culpa não é minha, porque isso já faz parte é a minha família, é o meu sangue. É esse sangue italiano que eu tenho, espanhol, português. Sim, tem muita coisa às vezes que acontece e cria em nós esses defeitos de caráter que vêm das nossas origens, mas isso não pode ser desculpa. Da mesma maneira, existe também as circunstâncias que me cercam. O que significa isso? São as fontes sociológicas. Você aprendeu de seus pais e você aprendeu também de outras pessoas. Você aprendeu a responder às suas próprias necessidades de determinadas maneiras. A como se proteger de si mesmo, como lidar com feridas, como lidar com a rejeição. Aos pouquinhos nós vamos nos tornando quem somos, mas muitas vezes feridos, machucados. Quem esteve aqui sexta-feira, nós recebemos um convidado especial, o Cláudio Lopes, o ministro da igreja, da primeira igreja batista de São José dos Campos, líder de Celebrando a Recuperação. Eles estão esperando 4.000 pessoas no início do ciclo do Celebrando a Recuperação, agora em março, em São José dos Campos. E ele estava contando aqui, ele falou assim, em um momento eu percebi, ele contou, como eu me envolvi com o alcoolismo, como foi a origem de tudo isso. Através de uma circunstância na minha infância. Os meus tios todos bebiam cerveja.
E eu, como criança, o Espírito Santo me trouxe a memória que a chupeta molhavam na cerveja e me davam. E aí eu comecei a gostar, e eu queria experimentar um pouquinho, porque quando eu experimentava o que os meus tios bebiam, eu me sentia aceito pelos meus tios. Porque eu gostava dos meus tios, e os meus tios eram legais, então eu também queria ser legal. E muitas vezes situações que parecem inocentes, no futuro nos escravizarão, nos trarão marcas profundas. E isso também tem a ver com uma das origens, são as minhas escolhas. Você escolhe algo por um longo período e isso acaba transformando-se num hábito. Uma vez que se torna um hábito, você fica preso. Coisas que você nunca pensou em desenvolver na sua vida são desenvolvidas, porque você escolheu fazer determinadas coisas que se transformam em hábitos. O nosso cérebro, ele é especialista em criar uma rapidez do pensamento. Se a gente faz alguma coisa e aquilo funcionou, a tendência do nosso cérebro é repetir. Se no momento de conflito, onde eu vou falar a verdade, mas a verdade ela vai criar ainda mais desconforto, e eu caio na armadilha de falar uma mentira, de falar uma meia-verdade, omitir alguma coisa, e aquilo funciona, e aquilo traz, de alguma maneira, uma tranquilidade aparente, o meu cérebro fala assim, a próximo conflito ele vai mentir. Próximo conflito você mente, próximo conflito você mente. E assim vai indo as situações, e a gente vai, quando percebe, nós estamos carregando muitos defeitos de caráter. Ele contou a história, inclusive, eu ria depois contando para as crianças. No Facebook tem a fazendinha. E não tem problema você ter uma fazendinha no Facebook. Você pode colher ali a sua plantação, cuidar dos seus animaizinhos. Mas ele contou como aquilo começou de uma maneira tão inocente e se transformou numa armadilha que ele se tornou escravo da fazenda, a ponto que às vezes ele ligava para a casa dele e falava assim, amor, entra na fazendinha lá e colhe o milho, porque nós estamos perdendo o milho. Uma bobagem que se tornou muito séria. Bobagens que nos tornam escravos. A nova tradução na linguagem de hoje, ele diz assim, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Deus. Deixem Deus. Nós aprendemos algo no Celebrando, é uma expressão que nós falamos muitas vezes. Eu não posso, mas Ele pode, se eu deixar. Eu preciso deixar Deus moldar a minha mente, a mostrar para mim os meus maus hábitos e como eu posso mudar esses maus hábitos. E eu preciso cooperar nesse processo. Eu não posso, Ele pode, se eu deixar. E como eu coopero então com esse processo? Como coopero com Deus nesse processo? A primeira coisa que nós precisamos entender, eu preciso focar em mudar um defeito de cada vez. Como se come um elefante inteiro? Uma mordida de cada vez. Pode demorar 2 anos, você tem que ter uma geladeira bem grande. Mas é possível se comer um elefante, uma mordida de cada vez. Como eu trato as minhas dificuldades, os meus hábitos, os meus defeitos de caráter? Focando num defeito de cada vez. A partir de março, nós vamos realizar o Celebrando da maneira oficial, como ele deve ser. Sempre com um primeiro tempo, com uma lição baseada num dos princípios. E no segundo tempo, nós vamos dividir em grupos de apoio. Grupos que vão se dividir por temas que são levantados através dos nossos defeitos de caráter. Eu tenho feito um levantamento às sextas-feiras com as pessoas. Por exemplo, nós temos pensado em criar um grupo sobre sexualidade para homens e mulheres separados que têm problemas relacionados à sexualidade, como compulsão, pornografia, devassidão. Um outro grupo que trabalha a questão da ira para homens e mulheres que tendem a ser inflexíveis, descontrolados emocionalmente, racionalizam demais, têm dificuldades em lidar com conflitos. E aí vai outros, compulsividade financeira, compulsividade alimentar.
Religiosidade, parece incrível, mas nós precisamos entender essa situação em nossas vidas. Pessoas feridas pela igreja local ou por lideranças que lutam contra a autojustiça, orgulho, que são presas às práticas ou ritos acima de tudo, produzem uma espiritualidade superficial. Há vários grupos que podem ser criados. E aí qual é a proposta? A proposta é que eu vou atrás daquele defeito que mais difícil, talvez, aquele que mais tem me machucado, que tem machucado outras pessoas. E eu vou fazer a jornada dos 12 passos durante 9 meses. Eu vou trabalhar com Deus, permitindo que o Espírito Santo me fale, molde o meu coração durante 9 meses. Eu vou manter-me nesse grupo durante 9 meses, não vou ficar trocando. Aí a pessoa fala assim, mas eu também tenho um probleminha na área da ira, aí pula para a área da ira. Eu tenho um probleminha na área, meu amigo, probleminha todo mundo tem. A situação é, você quer restauração? Tem que pagar o preço e vamos trabalhar juntos durante 9 meses. Essa é a proposta do Celebrando. E vamos criar os grupos, vamos suar a camisa aqui para criar, mas nós queremos todo mundo focando em mudar um defeito de cada vez. Provérbios capítulo 17, versículo 24 diz, o homem de discernimento mantém a sabedoria em vista, mas os olhos do tolo vagueiam até os confins da terra. Até que eu não busque discernimento e aponte para algo, eu vou ficar dando tiro para todo lado. E não vou resolver nada, vou continuar bagunçando a minha vida. Da mesma maneira, qual é uma outra estratégia que eu preciso entender? Eu preciso focar na vitória, um dia de cada vez. Mas e amanhã, como é que vai ser? Amanhã é outro dia, só por hoje. Quando Jesus nos ensinou a orar, Ele nos ensinou a orar dizendo, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Ele não pediu para nós, dá-nos hoje o pão mensal de cada dia. Senhor, obrigado, porque o Senhor já me deu tudo que eu preciso para esse mês. Mas Deus não faz assim. Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Todos os dias, a misericórdia do Senhor se renova sobre a sua vida. E aquilo que você precisa para viver a vida cristã, que Deus sonha para a sua vida, já está renovado em nome de Jesus, todos os dias ao nascer da manhã. Como era no Velho Testamento o maná que era dado todos os dias para o povo de Israel para o seu sustento. Havia a armadilha, a tentação, vamos guardar esse maná, vai que Deus, ele fica com um problema muito grave e ele vai ter que resolver um problema na Conchinchina e vai esquecer de nós aqui na Palestina, vamos guardar esse maná. Quem guardava o maná, o que acontecia? Ele embolorava, ele endurecia, ele não prestava para o dia seguinte. Era preciso confiar que o Senhor sustentaria todos os dias. Como eu vou trabalhar as minhas falhas de caráter? Eu vou trabalhar focando num defeito de cada vez e vou trabalhar um dia de cada vez, só por hoje. O dia de amanhã pertence ao Senhor, basta cada dia o seu próprio mal. Terceira coisa, nós vamos focar no poder de Deus e não na minha força. O que você quer dizer com isso, Fábio? Quando eu foco na minha força, eu foco na minha força de vontade. E por mais que eu tenha força de vontade, eu não mudo a minha situação. Por que muitas pessoas têm vontade de parar de fumar, mas não param? Por que tem muitas pessoas que querem parar de serem dependentes de pornografia e não consegue? Tem vontade, mas a força de vontade não basta. Eu preciso confiar na força de Deus. Jeremias, eu não conhecia esse versículo, estou apaixonado por esse versículo. Jeremias capítulo 3, versículo 23. Será que o etíope pode mudar sua pele, ou o leopardo as suas pintas? Assim também vocês são incapazes de fazer o bem, vocês que são acostumados a praticar o mal. Eu não posso, ele pode, se eu deixar. Eu vou permitir
que o poder de Deus, o Espírito Santo, a gente fala pouco do Deus esquecido, o Espírito Santo. Nós falamos de Deus Pai, de Deus Filho, mas o Deus Espírito é o Espírito que tem poder de nos ajudar. Quem trabalha conosco, no Celebrando a Recuperação, quem vai nos ajudar é o Espírito Santo, tanto que no Celebrando a Recuperação nós não apontamos o dedo, nós não criticamos, nós simplesmente ouvimos, nós recebemos a história das pessoas. E permitimos que o Espírito Santo comece a moldar essa pessoa, a trabalhar através da sua própria história. É o Espírito, é Deus, não sou eu. E nós vamos percebendo, aos poucos, a mudança que o Espírito Santo de Deus faz em nosso coração. Focando em pessoas que me ajudam e não nas que me atrapalham. Quando eu decidi começar a correr, eu fui atrás de quem corria. Entrei na equipe de vinhedo lá, da prefeitura. Agora os caras me chamam de pastor. Vai, pastor, vai, pastor. Eu sou o último. Eu chego por último. Fizemos uns tiros lá de 800 metros, lá cheguei por último. Mas eu estou focado em quem é melhor que eu, porque eu quero ser como eles. Eu não vou correr com o time pastoral da igreja. Nada contra. Mas eles não me desafiam. Eu já sou melhor que eles. Aí eu vou atrás dos caras, o meu parâmetro antigamente na equipe de atletismo era a Dona Tina, uma senhora de 50 anos, eu não conseguia alcançar a Dona Tina. Agora eu já alcancei a Dona Tina, eu passo a Dona Tina e falo, e aí Dona Tina, vamos lá Dona Tina. Só que agora tem um outro senhor lá, o tal de Seu Zé, 60 e poucos anos, jovem, e com as pernas de corredor. Eu não alcanço o Seu Zé ainda, um dia eu falei para ele, Seu Zé, eu ainda vou pegar o senhor espera, não pega nada, ele falou. Se a minha vida está bagunçada, não adianta eu andar com pessoas que bagunçam a vida. Eu preciso aprender a andar com pessoas que estão trabalhando as suas vidas. Se eu quero parar com maus hábitos, eu preciso parar de andar com pessoas de maus hábitos. E isso tem um nome. Quando nós escolhemos andar com pessoas que podem nos ajudar, que já praticam, estão trabalhando a sua mudança de mente, isso tem um nome. Chama-se discipulado. Discipulado é repartir a vida, é permitir-se ser abençoado pela vida de alguém que tem conseguido vencer os seus maus hábitos. E eu caminho com essa pessoa, eu escuto a sua história, as suas práticas, as suas lutas, as suas vitórias, eu aprendo com ela. E eu começo a viver como ela vive. Isso se chama discipulado. Isso é uma maneira de eu aprender a permitir que Deus transforme a minha vida. Provérbios 27:17 diz assim, as pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro. Por último, eu vou focar no progresso e não na perfeição. O que eu quero dizer com isso? Porque eu não vou focar no meu objetivo nesse momento assim, senão eu desisto. Mas eu vou olhar para trás e ver, olha como eu estou mudando. Olha, se quem me conhecesse há 10 anos atrás, não me reconheceria. É o progresso, é dia após dia. Olha que bonito, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Não é lindo isso? Saber que ao final da corrida, Ele vai estar lá nos esperando. E Ele vai dizer assim, bela corrida, parabéns. Você mereceu. Isso é sensacional. Aqui nós terminamos o princípio 5, mas eu preciso continuar. Nós precisamos continuar a nossa jornada. Eu ainda tenho algum tempo, eu preciso correr. E agora está precisando, talvez eu precise de coragem. A gente nem usou a coragem ainda. Nós estamos indo bem nessa corrida. Vamos continuar. E é o seguinte, o princípio 6. O princípio 6 fala sobre um passo que eu preciso dar, que é o passo da reparação. Da mesma maneira que eu desejo reparar as minhas falhas de caráter e buscar essa restauração interior, eu preciso agora fazer a mesma coisa, reparando os meus relacionamentos. Trabalhando nos meus relacionamentos. Agora acho que, Fábio, está fazendo sentido esse negócio da coragem, que até que só envolve eu é uma coisa, mas agora começa a envolver as pessoas que estão ao meu redor, parece que a coisa pega pesado. É o princípio 6 da reparação diz o seguinte,
Examino todos os meus relacionamentos, oferecendo perdão àqueles que me fizeram mal e reparando os danos que causei a outras pessoas, exceto quando fazê-lo provocaria mais dano a essas pessoas ou a terceiros. Felizes as pessoas que trabalham pela paz. Efésios capítulo 4, versículo 31 e 32 diz assim: livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Na prática, como é que isso funciona? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 18. Hoje eu não coloquei esse texto na tela, você precisa acompanhar essa leitura na sua Bíblia. Nós vamos ler, e você acompanha a leitura do capítulo 18, a partir do versículo 21. Jesus aqui nos conta uma parábola do empregado mau. Nessa parábola nós vamos entender o princípio 6, o princípio da reparação. Diz o seguinte no versículo 21, Mateus capítulo 18. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele e sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo, eu lhe pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, de cada um de vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. A questão é que a reparação nós precisamos aprender através do ensinamento de Jesus. Jesus mostra uma parábola de alguém que devia uma enorme quantidade de prata. Era tão grande a dívida que era uma enorme quantidade, não dava para se contar o tamanho do rombo daquele cara. Mas se imagina como era, porque se ele tentasse pagar, ele teria que se submeter à escravidão, não só ele, mas a mulher, os filhos, a sogra, o papagaio, o periquito, e ainda ia ficar na dívida. Ele implora: Senhor, tem paciência comigo. Aquele senhor tem misericórdia do servo e diz assim: olha, vamos apagar, você está perdoado. Segue em frente, zera a dívida e você agora busca orientação financeira, se ajusta no seu orçamento, mas não precisa, você não está devendo mais nada. O que ele fez? Foi atrás de quem devia dinheiro para ele. E como ele trata de maneira diferente. O que Deus está falando, o que Jesus está mostrando é o que acontece conosco. A nossa dívida era uma enorme dívida. E foi zerada. Por que eu não sou capaz de perdoar as dívidas com os meus irmãos? E como eu faço? Por que eu devo dar esse passo? É justamente por isso. Eu dou esse passo porque Deus tem me perdoado. Eu não seria capaz de ter esse relacionamento com Deus se Ele não me perdoasse. Colossenses capítulo 1, versículo 13, diz assim: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou.
Perdoe também, porque ressentimento não funciona. E aqui existe uma lista. Amargura é um sentimento desnecessário. Ressentimento somente prolonga a ferida. É um tipo de suicídio emocional. Você precisa perdoar aqueles que feriram você para o seu próprio bem. Porque muitas vezes o que acontece, você está machucado, mas a pessoa nem sabe que te machucou. Eu estava escrevendo essa mensagem e veio hoje de manhã, fazendo a apresentação, me veio o nome de alguém. Até de manhã ficaram preocupados se era alguém daqui. Não é alguém daqui, não. Mas alguém que já me machucou muito. Alguém que eu vejo no Facebook lá e eu não sou capaz de curtir o que ele faz, porque eu estou magoado com ele. Mas ele não sabe, porque quando eu encontro com ele, ele me abraça. Ele acha que está tudo bem, que não aconteceu nada, que nós somos amigos. E eu estou chegando à conclusão que eu vou precisar fazer essa reparação. Eu vou precisar dizer para ele que ele me machucou. E que eu ainda estou machucado, porque eu não sou capaz de orar para que Deus o abençoe. E eu preciso aprender isso. Jó, capítulo 5, versículo 2, diz assim: o ressentimento mata o insensato e a inveja destrói o tolo. Eu vou liberar perdão, porque eu precisarei do perdão no futuro. Eu não posso queimar uma ponte que eu vou precisar atravessar no futuro, porque eu sei que as minhas falhas de caráter continuam. Eu vou precisar pedir perdão de novo para Deus em algum momento. E com que cara de pau eu vou pedir perdão se eu não tenho perdoado? A própria oração do Pai Nosso de novo. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Marcos capítulo 11, versículo 26 diz assim: mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Como devo, então, dar esse passo? Primeira coisa que eu vou fazer, eu tenho que dizer que estou machucado. Eu preciso falar que isso realmente me machuca. E eu vou fazer, se for o caso, uma lista. Eu vou colocar de novo o nome nos bois, porque até que são pensamentos, são vagos. Mas eu vou dizer, fulano de tal, você me machucou por causa disso, disso e disso. E eu vou escrever, porque a hora que eu escrevo, eu estruturo o meu pensamento. E eu faço essa lista. E eu vou, em algum momento, conversar com essa pessoa. E eu vou apresentar a lista. Mas eu vou fazer o seguinte, com coragem. Agora é a hora. Com coragem. Toma o carboidrato gel. Eu libero o ofensor. Eu o deixo ir. Paro de ficar preso à ferida. Por quê? Porque Deus tem me perdoado. Porque guardar ressentimento não funciona. E porque eu vou precisar de perdão no futuro. Nós liberamos o nosso ofensor. Ele fica sabendo que ele nos machucou. Mas eu abro mão da justiça, porque eu entendo que Deus é o meu juiz. Interessante que Jesus, no seu ministério, ele falou muito mais sobre o inferno do que ele falou sobre o céu. Apocalipse capítulo 20 fala que todos os nossos inventários estão sendo escritos. Se eu não escrever meu inventário, tudo bem, talvez você precise um pouco mais de dor para escrever o seu inventário, mas saiba que ele está sendo escrito lá no céu, ele vai ser aberto lá. E nesse inventário vai estar escrito também tudo que nós fizemos, quem nós machucamos e quem nos machucou. E Deus vai fazer justiça. Ele vai ver aqueles que estão salvos através do sangue de Jesus. Porque tem um outro livro, é o livro da vida. E os nossos nomes precisam estar no livro da vida. Então, nós vemos lá o texto, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu, e eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7.
nós vamos perdoar sempre, é o que Jesus quer dizer. Pedro estava querendo dar uma dia espiritual, dizendo assim, então até 7, aí eu posso mandar o cara às favas? Não. Porque ele tem uma falha de caráter e ele precisa de recuperação, assim como você precisa de recuperação. Você vai continuar perdoando, assim como eu continuo te perdoando. Substitua a minha ferida pela paz de Deus. Eu abro mão da justiça, deixo Deus ser o juiz. Quando fala Colossenses capítulo 3, versículo 15, que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos, a ponto de eu estar em paz, de eu poder olhar para aquela pessoa e poder orar por ela, e pedir para que Deus a abençoe, a ponto de olhar ela no Facebook e curtir o que ela faz, sem ressentimento, sem rancor, tendo uma vida mais leve, livre. Só que não termina por aí. Espero que você não tenha tomado toda a coragem, porque ainda precisa um pouco mais de coragem. Talvez você ia precisar de mais de um. Porque além de você trabalhar com quem machucou você, eu preciso também trabalhar com quem eu machuquei. E muitas vezes nós machucamos muitas pessoas. Eu preciso fazer reparações. Eu preciso, de novo, fazer uma lista. Aqui parece muito rápido, e como é que eu faço tudo isso? Mas por isso que aqui eu estou mostrando para vocês como nós trabalhamos dentro do Celebrando a Recuperação. O meu convite é que você participe. Até chegar nesse passo, nós vamos estar trabalhando, você vai estar conosco, aprendendo, o Espírito Santo vai estar atuando no seu coração, ele vai soprar no seu coração as coisas que você precisa trabalhar, e você vai ver como vai fluir. Você não pode, mas ele pode, se eu deixar. E nós vamos fazer a lista das pessoas que nós machucamos. E eu vou fazer aquilo que eu gostaria que fosse feito comigo. Eu vou atrás, eu vou pedir perdão, eu vou pedir reparação, eu vou pedir perdão, machuquei, confessar. Lucas capítulo 6, versículo 31 diz assim, façam aos outros a mesma coisa que querem que eles façam a vocês. E a maneira de fazer isso é a seguinte, na hora certa, com a atitude certa, e fazendo a seguinte pergunta, vai ferir mais? Na hora certa, muitas vezes, aconteceu algo no passado, mas de repente não é ainda o momento de você chegar e expor todo aquilo que aconteceu. Algo que aconteceu no passado, que talvez tenha um momento certo para ser feito. Eu lembro da história de uma pessoa, se eu não me engano, foi até mesmo o Cláudio, em outro depoimento que eu vi dele. O Cláudio falava assim, eu tinha que falar para minha esposa todas as traições que eu tive no meu passado. E eu não sabia fazer isso. Eu fiz o inventário, mas eu não sabia fazer essa reparação. E eu fui orando. Até que um dia a minha esposa perguntou assim, eu não fui a única mulher da sua vida. Aí era o Espírito Santo levantando a bola e eu precisava falar, porque ela perguntou, quando ela perguntou o Espírito Santo está atuando, o que eu vou falar o Espírito Santo está trabalhando, ela vai receber, o Espírito Santo vai ajudar, e ele começou a falar, e ele reparou, na hora certa, com a atitude certa. O que quer dizer isso? Eu vou dizer que eu fiz errado, mas sem justificar, eu fiz errado porque você fez também errado. Eu só fiz isso porque isso aconteceu, porque a culpa no final não era... Não, esquece, não se justifique. Somente coloque o seu erro. Peça perdão. E terceira coisa, e também se isso não ferir. Casamentos desfeitos, você vai voltar a falar com a sua ex-esposa, que agora está vivendo de uma outra maneira, feliz, vai jogar todo um lixo, peso, de repente não faz sentido. Uma ex-namorada, será que se for ferir mais, então o que eu faço? Eu coloco diante do Senhor, eu escrevo, eu leio em voz alta, até para o inimigo das nossas almas saber que eu estou pedindo perdão, para que ele não venha me acusar, para que ele não venha falar, você ainda tem coisa que você não confessou, eu já confessei. Existem maneiras de fazermos isso, mas nós precisamos aprender a reparar os nossos relacionamentos. É interessante ver aqueles que já estão conosco no Celebrando a Recuperação, até a maneira como eles falam, preciso fazer uma reparação, preciso fazer não sei o quê.
O pessoal se bate e depois no dia seguinte fala, não, já reparei, já fiz minhas reparações. Ótimo. Porque nós estamos entendendo quem nós somos em Cristo. Eu sou um filho amado de Deus, salve Jesus, mas eu luto contra dificuldades tremendas. Contra a ira, contra a procrastinação, contra a mentira. E nós vamos aprendendo a conviver, amando um ao outro, perdoando um ao outro. Quero convidar uma pessoa agora para dar o seu testemunho, para como ela tem trabalhado na sua vida as reparações, as suas falhas de caráter. Alan, queria muito que você viesse aqui à frente para poder compartilhar conosco a sua história. Boa noite. Antes de me apresentar, queria ler uma passagem na Bíblia do Celebrando que tem marcado muito na minha recuperação. Queria compartilhar com vocês. Colocar nossa vontade na mão de Deus significa nos afastar do tipo de pessoas que nos fazem cair em tentação. Não há melhor fonte de sabedoria e de direção do que a palavra de Deus. Quando não estudamos nem aplicamos a palavra de Deus, tendemos a ir à deriva pela vida. Qualquer novidade ou nova filosofia nos joga de um lado para o outro. A única maneira de evitar o julgamento de Deus é reconhecer nossos pecados e estar dispostos a mudar os nossos hábitos pecaminosos. O Senhor quer nos ajudar a viver uma vida piedosa, mas se recusarmos a nos esforçar para eliminar as falhas de caráter que atrasam o nosso processo da nossa recuperação, certamente sofreremos as consequências. Leio isso sempre para me lembrar quem eu sou. Bom, vamos me apresentar. Meu nome é Alan, eu sou um filho amado de Deus, salve Jesus Cristo, que luto contra uma série de defeitos de caráter, um deles, a mentira, orgulho e a procrastinação. Valeu. Hoje eu vou falar um pouquinho do que a mentira criou, né, e trouxe como consequência na minha vida. Então, fiz um roteiro aqui, vou seguir, tá, Fábio? Prometo. Bom, desde pequeno eu aprendi a usar pequenas mentiras ou omitir fatos em meu próprio benefício. Eu mentia para minha mãe, para o meu pai, sempre que alguma coisa pior pudesse acontecer comigo. Meu irmão nunca tinha razão, era sempre culpa dele, né? Eu mentia para minha mãe, para o meu pai. Também, quando adolescente, eu jogava vôlei profissionalmente, viajava bastante. Então, sempre arrumava uma desculpa, mentia que eu tinha jogos, ou mentia que eu tinha algum evento para sair, ou para namorar, ou para ficar no clube o dia inteiro, nos clubes que eu jogava, né? Então, mentia bastante também com relação a isso. Quando eu fui entrando na fase adulta, eu comecei a trabalhar numa locadora de vídeo, foi meu primeiro emprego, acho que com 17 para 18 anos, né? E lá eu acabei fazendo algumas coisas que eu não tenho orgulho disso, mas hoje eu posso dizer que eu tô limpo, né? Que eu roubava fitas de vídeo dessa locadora. Todas as fitas que a gente entrava fitas novas, eu pegava as velhas, em vez de jogar fora, ou dar o fim necessário, uma parte eu levava para minha casa. E chegava em casa e ainda falava, ó, mamãe, é o que eu ganhei aqui, ó, bacana, né? Ganhei do pessoal lá, do meu chefe. Depois, no casamento, né, vieram várias mentiras com relação às finanças, né? Foram as principais mentiras, né? Gastava muito mais do que eu ganhava. Para a Sueli eu sempre falava que estava tudo bem, até que um dia, eu lembro como se fosse hoje, ela me ligou e falou assim, e aí, o que a gente vai almoçar hoje? Porque não tem R$1 aqui, você aí, né, executivo de conta, não deixou nada em casa, né? E aí a coisa começou a cair, né? A minha casa começou a cair, eu diria assim, né? Depois a gente se restabeleceu, fizemos algumas mexidas, tudo, mas mesmo assim as mentiras continuaram. E eu quase perdi meu casamento e minha família por causa disso. Fiz algumas reparações ao longo da minha vida, seja com minha esposa, com meu pastor, com alguns amigos, com a minha mãe. Não foi fácil, porque a gente sempre acha que a gente tem razão em tudo, né? Sempre a gente está certo. Mas eu posso dizer que cada uma delas valeu a pena, porque eu tirei 1 tonelada das minhas costas, né? Posso dizer que quando você vai fazendo as reparações, o peso vai saindo, né? Acredito que a mais difícil tenha sido com a minha mãe. Engraçado isso, né? Tinha muita raiva da minha mãe por uma série de coisas que aconteceram no passado.
Mas eu consegui, há pouco tempo, ela está muito doente, eu consegui ficar mais próximo dela nesse tempo todo e consegui fazer as reparações que eu tinha que fazer com ela. Vou fazer um resumo rápido da minha vida, de como Deus, dos 2 anos aos 40, eu vou fazer 42 esse ano, mas dos 2 aos 40, 41, Deus foi mostrando para mim que Ele tinha um plano para mim, mas eu não acreditava nisso, né? Com 2 anos, eu fui internado, os médicos não conseguiram saber o que eu tinha, fiquei muito mal, entre a vida e a morte, minha mãe conta que foi uma fase muito ruim, assim, mas eu fui curado. Em 92, eu sofri um acidente de carro, perda total, saí praticamente ileso, fui poupado. Em 2007, eu escapei do acidente da TAM. 15 minutos antes do embarque, eu saí do avião, já estava embarcando, inclusive, e saí para embarcar num outro voo. Nasci novamente. Em 2012, quase perdi minha família por causa de uma série de mentiras e prioridades que eu tinha, sem a participação de Deus. Ainda em 2012, após 23 anos trabalhando na área de TI, sem nunca ter sido dispensado, sempre escolhendo emprego, trabalhei em poucas empresas, 10 em uma, 11 na outra, eu fui mandado embora. Fiquei 9 meses direto, desempregado. Depois, arrumei um emprego, 1 mês e meio depois, fui mandado embora de novo. 2 dias depois de ser dispensado, eu recebi uma proposta de emprego, eu estou trabalhando nessa empresa até hoje, e tudo isso que eu contei aqui para vocês com relação a esse resumo, mostra que Deus estava trabalhando na minha vida. Quando eu trabalhava em TI, eu não tinha tempo para minha família, não tinha tempo para Deus, não tinha tempo para nada. Hoje eu trabalho numa empresa que 5 horas todo dia eu estou em casa, é aqui em Vinhedo, então eu posso curtir mais minha família, meus filhos, Deus trabalhando na minha vida. E aí, só para fechar, eu posso dizer que hoje eu já obtive perdão, o processo de perdão da minha família, também liberei perdão para mim mesmo. O problema muito sério é que eu sempre me culpava por tudo, e aí as coisas não caminhavam, porque eu sempre falava, nossa, olha o que eu fiz, olha o que eu fiz, olha o que eu fiz. Essa foi a parte mais difícil, de eu liberar perdão para mim mesmo, de falar assim, como é que você pôde fazer tudo isso, né, com a sua família? Eu fiz, eu não vou mais apagar. O passado já foi, eu não tenho como mais voltar atrás, eu tenho que ver daqui para frente. Então eu consegui liberar perdão para mim mesmo. Eu sei também que Deus me perdoou, porque eu abri o livro do meu coração para Ele com arrependimento. Eu acredito de todo o coração que Deus existe, que Ele se importa comigo e que tem o poder de me ajudar em minha recuperação. Hoje Deus tem me sustentado em tudo, financeiramente, espiritualmente, mentalmente, pessoalmente. Hoje eu sei que eu posso ser livre, mesmo sendo cristão. Engraçado isso, né? Sei que eu posso viver sem mentir, posso viver sem inventar histórias, posso viver a mesma vida em casa, no trabalho, na igreja, no clube, na rua. Eu posso viver sem máscaras. Posso viver sem máscara. Como que o Celebrando me ajudou nisso tudo? O Celebrando me trouxe a sanidade de volta. Eu era um cara insano, fazia sempre as mesmas coisas, esperando resultados diferentes. Então, o Celebrando me mostrou que não adiantaria eu continuar fazendo isso. Me ensinou a respeitar e aceitar as pessoas como elas são. Toda mudança ela deve começar em mim, não no outro. Eu não vim no Celebrando para mudar ninguém, eu vim para me mudar. Também me ensinou a viver um dia de cada vez. Só por hoje eu não menti. Só por hoje eu não tive raiva. Só por hoje, só por hoje. E o principal, ele me deu serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar as que eu posso e sabedoria para distinguir umas das outras. Isso o Celebrando me trouxe. E para finalizar, que eu acho que resume muito a minha história, eu vou ler uma passagem do Salmo 18, de 20 a 24, que está escrito na Bíblia, a mensagem. O Eterno refez toda a minha vida depois que depositei diante dele todos os cacos. Quando resolvi aceitar as coisas, ele me permitiu um novo começo. Agora estou atento aos caminhos do Eterno, mas não por mera condescendência. Todos os dias examino o seu modo de agir e tento aprender o máximo que posso. Sinto-me refeito e não descuido dos meus passos. O Eterno reescreveu o roteiro da minha vida quando abri o livro do meu coração diante dele.
Muito obrigado por vocês terem me ouvido. Valeu. Vamos orar? Senhor, obrigado pela maneira especial como o Senhor fala, não só através da Tua palavra, mas também através da história das pessoas. Nos ajude, Senhor, a discernir a Tua palavra em nossos corações, a ouvir a Tua voz, a obedecer o Teu convite, a receber, Senhor, aquilo que o Senhor deseja, a vida plena, vida que satisfaz. Por isso, ó Pai, venha continuar soprando em nosso coração a Tua vontade. Que não seja, Senhor, a minha vontade, mas seja a Tua vontade. Porque eu não posso, mas Tu podes. E eu quero, Pai, deixar que o Senhor faça a Tua obra em minha vida. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.